Olá, desejo saudações aos colegas professores. Me chamo Gilbert, sou professor de História. Estamos juntos para poder discutir um pouco sobre aulas interativas, como nós podemos chegar melhor aos nossos assuntos na abordagem de alguns temas. Então hoje estaremos discutindo sobre a pré-história. Vale ressaltar que quando se discute pré-história, se discute um tempo longínquo da história da humanidade. Então nessa perspectiva é muito bom lembrar aos nossos alunos o papel do historiador. O historiador ele deve trabalhar pautado em uma tríade, homem, tempo e espaço. E quando se trabalha de pré-história, a gente precisa juntar peças de um quebra-cabeças que muitas vezes jamais poderá ser completamente montado, haja vista que faltam algumas peças, e essa pré-história é um longínquo tempo cheio de lacunas que talvez nunca conseguiremos preencher. Tradicionalmente, a pré-história é dividida em algumas fases. Então conhecemos o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Alguns autores agregam a essa periodização o Mesolítico, sendo então uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, onde o homem começa a desenvolver trabalhos agrícolas, onde ali está vinculado a uma agricultura rudimentar, plantando algumas raízes, trabalhando com a agricultura numa perspectiva de conhecimento. Nós podemos diferenciar a pré-história quanto à forma como o homem ele trabalhava a pedra. No Paleolítico, podemos afirmar que o homem era nômade, caçador e coletor. Isso implica dizer que a relação homem-natureza era uma relação de dependência. O homem necessitava da natureza para a sua sobrevivência. Ele era nômade porque constantemente estava migrando em busca de conquista da sua alimentação. É sempre bom pensar e discutir com os alunos quanto às formas que o homem tem para se relacionar com a natureza e garantir sua subsistência. Falávamos há pouco que o homem era nômade, caçador e coletor. Seria bom questionar, esses grupos familiares nas épocas pré-históricas eram grandes grupos familiares ou não? Na realidade, se você vive daquilo que a terra te oferece, tu não pode ter um contingente familiar muito grande, haja vista que surge uma possibilidade de faltar comida para o seu grupo. Esse homem pré-histórico muitas vezes se viu obrigado a utilizar métodos de controles de natalidade, para que então a sua população não crescesse. Dados de Perry Anderson colocam um crescimento populacional de 0,1%. É um crescimento quase inexistente. Haja vista que esses homens controlavam a natalidade a partir do método da negligência. Muitas vezes as mães negligenciavam mulheres porque sabiam que na sua fase adulta essas mulheres poderiam gerar novos filhos, assim como o método da lactação. A mulher dava de mamar o maior intervalo de tempo possível para assim garantir o espaçamento entre uma eventual gravidez. No que remete à relação homem-natureza, é interessante salientar que no Paleolítico o homem domina o fogo. Este fogo será utilizado para afugentar animais, esse fogo será utilizado para cozinhar alimentos. Falando dos alimentos, a gente se depara no Paleolítico com a ingestão da carne, a dieta do ser humano. Essa carne então cozida, ela ficaria mais mole, ficaria mais saborosa, mais agradável para que esse homem pré-histórico pudesse consumir. Então os marcos que a gente pode elencar aos nossos alunos no Paleolítico, de uma forma geral, são 1. O homem era nômade, caçador e coletor. 2. Existia uma relação de dependência do homem para com a natureza. 3. Você vai se deparar com o domínio do fogo. O homem aprende a fazer fogo. E no que remete à sua cultura, é bom elencar também que no Paleolítico surgem as pinturas rupestres. Quando o homem pré-histórico ele pintava uma pintura rupestre, acreditava ele que aquilo que estava pintado viria a se transformar, viria a se consagrar na própria realidade. Isso é, ao pintar uma cena de caça, esse homem pré-histórico acreditaria que aquela cena pintada seria reproduzida. Esta relação que o homem pré-histórico estabelece com a pintura rupestre vai gerar um ritual de magia. Pintar, esperando que aquilo que foi pintado se transforme na realidade. Mesolítico, uma fase intermediária, o homem começa a trabalhar com a agricultura, e no Neolítico, a novidade da pedra, esse homem pré-histórico agora, ele é produtor do seu próprio alimento. Ao se tornar produtor do seu próprio alimento, ele planta, colhe. Ao plantar e colher, ele não tem mais a necessidade de viver de forma nômade, ele vai se sedentarizar. O interessante é sempre estar relacionando os assuntos. O homem pré-histórico, na fase neolítica, que sedentariza-se às margens do rio Nilo, vai originar uma civilização, a civilização egípcia. O homem pré-histórico que sedentariza às margens do Tigre e do Eufrates veio a originar a civilização mesopotâmica. O homem pré-histórico que sedentariza-se às margens do rio Ganges vem a originar a civilização hindu. Relacione a produção de alimentos ao Estado. Quando esse homem pré-histórico ele passa a produzir seu próprio alimento,
Com o transcorrer do tempo, vêm novas técnicas agrícolas que te garantem produzir mais em um menor intervalo de tempo. Até então você deixa de produzir apenas aquilo que você precisava para sobreviver e passa então a produzir um excedente de produção. Esse excedente de produção comercializado pelo Estado vai originar riqueza. Daí vem o dinheiro que os egípcios utilizaram para construir pirâmides, mastabas, hipogeus, obeliscos. Então, esta fase neolítica é uma fase de mudanças. O homem agora se torna produtor, o homem produz seu próprio alimento. E na Idade dos Metais, para finalizar, é bom lembrar que este homem pré-histórico, ele passa a se relacionar com metais. Ele vai trabalhar com metais e com ligas metálicas. Ele vai trabalhar o cobre, ele vai trabalhar o estanho. Inclusive, a mistura do estanho com o cobre vem a originar um metal chamado bronze. Este bronze será utilizado na produção de bacias, será utilizado na produção de máscaras, será utilizado na produção de armas. E um pouco à frente, também na Idade dos Metais, esse homem pré-histórico começa a trabalhar o ferro. A produção de armas de ferro, armas mais resistentes, mais eficazes, deu arcabouço para que os estados ingressassem em uma corrida expansionista e a cada momento agregassem mais territórios aos seus domínios. Um grande abraço e até o próximo encontro.